Paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um Desperta Crente, receba esta palavra no poderoso nome de Jesus. Hoje, 23 de janeiro de 2024, amém? Nós estamos na carta aos Romanos, capítulo 12. E hoje nós vamos falar do culto racional, do culto lógico, de um culto inteligente para o Senhor, amém? Então, havia uns conflitos ali na igreja em Roma, a igreja que estava situada em Roma. E Paulo sabia dos conflitos que estavam acontecendo entre judeus e gregos. Ele sabia que havia ali uma divisão, havia ali um conflito entre eles, porque os judeus achavam que a salvação só era para eles, porque por ele ser o povo escolhido de Deus, e que os gentios não podiam fazer parte da salvação, da graça de Deus. E Paulo vai mostrar para eles que todos nós somos pecadores, que todos nós somos falhos. Paulo vai do capítulo 1 ao capítulo 11, trazendo para eles que a fé, a graça vinha de Jesus Cristo, a salvação vem pela fé no Cristo Jesus, no Cristo ressurreto. E agora ele vai trazer uma fé sincera, verdadeira a Cristo. Como que é manifestada uma fé sincera e verdadeira a Cristo? Quando eu cumpro os princípios da palavra, quando eu vivo pela vontade do Senhor, quando eu amo Deus, quando Ele é prioridade na minha vida, isso eu manifesto com obediência e dedicação à sua palavra. Como que você conhece um cristão? Como ele obedece a Deus, como é o nível de obediência, como é o nível de sinceridade, o nível de vida que ele tem com o Senhor e o nível de obediência à sua palavra. Sabe qual é o maior desafio atualmente? O maior desafio nos tempos atuais que nós estamos vivendo é trazer novamente a igreja para a doutrina da palavra, viver a palavra. Esse é o maior desafio que a igreja encontra hoje, que atualmente a liderança encontra hoje, os pastores, líderes, mestres, homens que foi levantado para ensinar. A maior luta que eles travam hoje é essa, é fazer o povo viver e voltar para a palavra. As pessoas não querem mais viver a palavra, eles querem viver o nada a ver, tudo pode, é um tempo liberal, é um amor livre, é isso que eles querem viver. Posso tudo, faço tudo, sou dono de mim, dono de si. Então estamos vivendo esses dias atuais terríveis, onde muitos estão desprezando a palavra de Deus. E eu não estou falando de pessoas ímpias, de pessoas que não conhecem ao Senhor. Eu estou falando de pessoas que estão dentro da igreja dizendo ser igreja, que rejeitam a verdade, que rejeitam a palavra e vivem de qualquer maneira. Falei já nos vídeos, se eu ficar fazendo assim, mano, porque eu tô com a garganta ruim, já tem uns dias já, tá? Aí tá um pouco doída, aí quando começa a falar, ela começa a arranhar muito. Mas os irmãos vai entender tudo aquilo que... Você pode ver que eu tô falando mais devagar, né? E eu não sou assim. Jesus é bom. Vamos lá? Capítulo 12 da Carta aos Romanos, Paulo lê esse versículo muito conhecido, muito lido, né? Conhecido pela igreja de Jesus assim, ó. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias ou compaixões de Deus, que apresentei os vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, culto racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não entre na forma do mundo, mas entre na vontade do Senhor, nos padrões bíblicos daquilo que o Senhor tem para nós. Então por Paulo saber que estava acontecendo aquela divisão, qual é o meio que Satanás tem de trazer a divisão na igreja, missionária? Ele sabe que perseguição não mata crente, perseguição não para a igreja, perseguição não divide. Agora a divisão faz a igreja perder tempo. A divisão, a fofoca, a contenda. Quando você vai para Números, você vai ver que o arraial parou 7 dias, porque Miriam pegou lepra, porque se levantou contra Moisés junto com Arão. Então começaram a fofoca, o burburinho pelas costas, o fuxico no meio do arraial. Então, o que para a igreja? Divisão. Divisão faz a igreja perder tempo. Divisão faz a igreja parar para resolver problemas que é desnecessário no meio da caminhada do povo de Deus. Então Satanás, em vez de ele colocar agora perseguição, você pode ver que está tendo uma aceitação. Todo mundo hoje se tornou um cristão, todo mundo hoje é crente em Cristo. Então está havendo uma aceitação da igreja. Por que está havendo essa aceitação? Porque o inimigo está trabalhando com divisão. É uma aceitação, mas porém divisão. É cantor perseguindo cantor, pregador perseguindo
pregador, pastor perseguindo pastores, denominações perseguindo denominações, placa de igreja, sendo que a igreja de Jesus Cristo é uma igreja universal, é uma igreja que vai sair de dentro de uma igreja local, vai sair a igreja universal de Jesus, que é lavada pelo sangue do Cordeiro. Nós somos irmãos em Cristo, independente de placa de denominação, mas a gente vê pessoas que congregam na igreja A, outros que congregam na igreja B, outros que congregam na igreja C, não dão a paz do Senhor, não se falam entre si, não são irmãos, não vivem como irmãos. Então o que Paulo está dizendo no verso 2? Transforma sua mente pela palavra de Deus, permita-se sofrer e passar essa metanoia, para que você viva a vontade de Deus, para que você entenda a vontade do Senhor, que é perfeita e agradável, para que entenda o que o Senhor tem preparado para nossas vidas. O que acontece é que a gente não quer ser transformado pela palavra do Senhor, porque a palavra ela confronta os meus pecados mais íntimos, os meus pecados de intimação, aquele que eu guardo, aquele que eu tenho ali um relacionamento particular com aquele pecado, que é aquele pecado pequenininho de intimação, de estimação. Muitas vezes as pessoas não querem se livrar daquilo ali. Então Paulo chama a atenção desses irmãos, por ele estar sabendo o que estava acontecendo, aquele conflito entre judeus e gentios ali. Havia aquela discussão entre judeus e gentios, e Paulo vai trazer, vai explicar sobre a fé, sobre a graça, que não vem por intermédio de homens, mas vem por intermédio da vontade do Senhor. E o que Paulo começa falando no verso 1? Relacionamento com Deus. O corpo do ser humano que serve a Deus é um sacrifício vivo, é uma prestação de coisa. Quando eu vou adorar a Deus, eu me preparo para isso. Você não se prepara para ir na rua, você não toma banho, se arruma. Quando chega o tempo quente, você prepara roupas frescas para você estar vestindo. Chega o tempo frio, você prepara roupas para te agasalhar o corpo, para esquentar o seu corpo. Se você chega a estar enfermo, você toma remédio para melhorar. A gente se prepara para tudo. Se a gente sabe que está acontecendo alguma coisa de errado no nosso corpo, a gente se prepara para ir no médico, a gente vai procurar uma consulta, vai buscar ficha, independente. Quem tem dinheiro vai para o seu médico particular, quem não tem vai pegar ficha no posto para se preparar, para poder cuidar das. Então é isso que Paulo está dizendo, prepare-se. Seja preparado, prepara o seu culto para Deus. Não se abalde no sistema desse mundo. Algumas pessoas falam, pra que ir no culto todo dia? Eu vou no culto no domingo e tá bom. Crente domingueiro que só vai na igreja no domingo. No domingo à noite, não é EBD de manhã não, tá? No domingo à noite. Crente domingueiro que só vê ele nos domingos, ou vê ele nos domingos ou em festividade, né? Pra receber revelação, pra dizer que tá ali. Então é isso que Paulo está dizendo. Não os amoldeis. Se você ler a carta aos Hebreus, capítulo 2, Paulo está chamando a atenção do povo, chamando a atenção da igreja para o povo congregar. No capítulo 2, Paulo está dizendo, não deixei de congregar, vem congregar. No capítulo 2 da carta aos Hebreus. No capítulo 10, no verso 27, Paulo fala, não deixei de congregar como é costume de alguns, porque havia alguns professores, líderes e falsos, né, introduzindo heresias naquela igreja, dizendo assim para eles, não precisa ir para a igreja todo dia não, Jesus vai demorar a voltar, Jesus não volta agora não. Para que tá todo dia na igreja? Então o povo estava relaxado com o culto, relaxado com o compromisso, relaxado com as coisas de Deus. Eles não estavam tendo compromisso com a salvação. Então Paulo chama atenção ali na carta aos Hebreus, e aqui também Paulo vai nos trazer uma reflexão para que a gente se coloque na posição de ser transformado pela renovação da mente. Como que se renova a mente? Pela palavra, irmãos. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela traz a existência que não existe, ela gera, ela cria, ela tem poder. Então a gente precisa entender que o diabo vai lutar para que a igreja, para que os cristãos não leiam a Bíblia, não ouçam a Bíblia. Pode observar, todas as pessoas que se afastam de Jesus, ele se afasta primeiro da palavra. Primeiro ele se afasta da palavra de Deus, dos cultos e por aí vai, quando a pessoa está longe de Jesus. Porque Jesus é a palavra. E eles começam se afastando dos cultos, do seio da igreja, da união da igreja. Eles vão se afastando até o diabo pegar eles como presa fácil. Uma ovelha fora do pasto, uma ovelha sem pastor. Então a gente vê as formas, as artimanhas de Satanás. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Não deis lugar ao diabo, porque das artimanhas que Satanás tem, que são muitas. Sabe como ele fez Eva cair na dele, no Éden? Ele colocou dúvida. Será que Deus falou isso mesmo? Ele coloca a dúvida na mente. Quando a dúvida entra, irmãos, acabou. É algo muito sério. A dúvida é algo muito perigoso na mente do crente. O crente precisa ter essa convicção, essa certeza que Deus chamou ele para a obra, essa certeza. Irmão, ninguém tira do meu coração a convicção da minha chamada com Deus.
Pode levantar quem for, contendeiro, fofoqueiro, invejoso, caluniador, liderança que não é liberto, pode levantar quem quiser. Eu tenho uma convicção da minha chamada, eu tenho uma convicção do meu ministério, é dado e é irrevogável o que o Senhor fez comigo. O verso 29 aqui do capítulo 11, porque os dons e chamado de Deus é irrevogável, irmão, e eu não deixo ninguém revogar o que Deus fez na minha vida. Deus me chamou para esta obra, então você tem que ter essa convicção de quem é você, você tem que ter essa convicção da sua chamada, porque se você não tiver a certeza de quem você é, da chamada de Deus na sua vida, como é que alguém vai investir em você? Como alguém vai acreditar na sua chamada se você não acredita? Como você vai acreditar no que Deus tem com você se você mesmo não acredita, não crê? Então é isso que a gente precisa ter, essa transformação de mente. Paulo, ele vai... se você ler lá Gálatas capítulo 2, verso 20, também vai falar muito sobre essa visão, sobre abrir a mente da pessoa, né? E também tem um versículo que eu amo muito, esse versículo, gosto muito, que é Provérbios 16, verso 32, que diz assim: o que adianta o guerreiro dominar toda uma cidade, né? E perder, e não ter equilíbrio. Então ele diz assim, é melhor o guerreiro dominar suas emoções do que dominar toda uma cidade. Agora, o que adianta eu ser conhecida, missionária e eu não ter controle nenhum nas minhas emoções, não ter controle nenhum, domínio nenhum sobre mim? Não adianta nada, irmãos. Não adianta nada, você precisa ter um controle emocional, você precisa ter esse controle sobre você, ter convicção de quem você é. O problema é que as pessoas não têm mais convicção de quem é, e por isso fica tentando matar um, matar outro. Quando vê Deus usando muito alguém, tenta defamar, fala mal, tenta, mas meu, eu tô te dizendo que eu vivo, eu tô falando que eu vivo. Pessoas tentando manchar meu ministério, queimar minha imagem, por inveja do que Deus tem feito na minha vida. São pessoas que não são libertas, são pessoas que têm a mente perturbada. Por que tem a mente perturbada? Porque não foram libertos, estão até sendo usados na obra, mas aprenda isso, não é porque está sendo usado que está sendo aprovado, aprenda isso, ser usado é uma coisa, aprovado por Deus é outra. Tem muita gente sendo usado, levantado pelo próprio homem, levantado por si próprio, mas não é aprovado por Deus. Então você precisa entender, essa convicção te faz entender quem você é no reino. Então uma pessoa que não é liberta, que não é convicta de quem ela é, ela tenta, quando vê Deus usando muito uma irmã, ela tenta parar, ela fofoca, ela calunia, ela levanta mentira, engano, ela tenta manchar o ministério da pessoa, ela tenta fechar a porta, entendeu? Ela vai fazer de tudo. Se vê a pessoa sobressaindo no emprego, levanta uma contenda, tenta fazer com que a pessoa perca ali a vaga de emprego, perca o emprego, porque essa pessoa não é segura daquilo que ela é, ela não é segura daquilo que ela faz. Uma pessoa que vê um casamento feliz de uma amiga, ela vai tentar destruir o casamento da amiga porque ela não é feliz no casamento dela e ela não tem convicção do que Deus está fazendo na vida da amiga dela, pode fazer na dela. Então ela vai tentar parar. Isso é uma pessoa que não tem uma libertação na mente, é uma pessoa possessa. Na realidade é uma pessoa endemoniada, esse é o nome, né? A gente não fica procurando nome bonito para dizer uma pessoa que está dando lugar pro diabo, não. Está dando lugar para Satanás mesmo, precisa de libertação. Então a gente precisa entender isso aí. É o que Paulo fala, uma mente liberta, uma mente transformada. Dá lugar ao Espírito, não lugar à carne. Então nós precisamos entender que esse relacionamento com Deus me faz ter esse corpo em santidade. Sacrifício vivo. Santidade, culto lógico para o Senhor, né? Santidade é ser separado para Deus. Uso exclusivamente de Deus. Isso é ser santo. Quando eu sou santa, a minha vida é prioridade para Deus. Eu sou particularidade de Deus. Eu sou instrumento de Deus. A minha vida é usada somente pelo próprio Deus. Então, não tem como servir a dois senhores, né? Não tem como eu aqui falar de Jesus e por trás falar mal do povo. Então, ou é um ou é outro. Então, eu sou a particularidade do Senhor, especialmente para ser usada por Ele. Verso 3... já deu uma entrada boa aqui no capítulo 12, né? Porque, como eu falei, ainda para ler versículo por versículo. Mas esse verso 13 aqui é muito forte também. Eu vou estar lendo alguns versículos direto. Porquanto pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém. Então, quer dizer, não seja soberbo. Não se considere maior do que os outros. Não seja, não, eu sou missionário Odete. Não, é isso que ele está dizendo. Não coloque o eu na frente, mas coloque o nosso Senhor Jesus Cristo à frente de tudo e seja humilde, porque a humildade faz parte da vida do cristão. Ao contrário, tenha a autoimagem equilibrada, tenha essa autoimagem equilibrada. Não, eu sou missionário, eu sou pastor, falando, eu sou a pastora, falando de tal. Não tem essa soberba, esse egoísmo, esse ego elevado, que muitos têm. Tem pessoas que têm esse ego elevado, essa autoimagem de si próprio, pisa em todo mundo, humilha todo mundo, não deixa ninguém ser aquilo que a pessoa chamou para a pessoa ser, porque dessa autoimagem elevada, que se sente melhor do que os outros, uma pessoa desequilibrada, louca. É uma pessoa desequilibrada, doida, louca, que se sente melhor do que todo mundo, se acha melhor do que todo mundo.
Então, Paulo continua dizendo, de acordo com a sua medida de fé que Deus lhe proporcionou. Então, viva, minha irmã, de acordo com a medida de fé que Deus te deu. Não queira ser melhor do que os outros, não queira pisar nos outros, não. Mas respeite uma outra. O que Paulo está dizendo para os irmãos aqui, judeus e gentios, ele estava dizendo naquele tempo, para que eles parassem com a soberba que estava no coração deles. Para que eles parassem de humilhar um ao outro, pisar um no outro. Porque eles estavam pisando, fazendo as pessoas de degrau. Conhece alguém que faz isso? Faz a pessoa de degrau, pisa em cima para crescer. Nós vivemos os dias atuais, irmãos, coisa mais triste do mundo. A igreja, em vez de se unir, a igreja está reunindo, mas está desunida. Está reunindo, mas não está unida. A gente precisa de união. A gente precisa dar a mão. Quanto mais pregadoras Deus levantar, mais a palavra de Deus vai ser ministrada, mais será apregoado o evangelho e mais almas serão salvas. Quanto mais adoradores Deus levantar, quanto mais cantores o Senhor levantar, mais o ministério do louvor, da adoração vai quebrantar corações de pessoas que precisam ouvir o Senhor e vai vir para Jesus. Mas não. Quanto mais Deus levanta, mais o povo entre si quer bater. E muitas vezes não é nem Satanás, tá? É o trabalho da pessoa mesmo. Satanás só semeia ali a semente e sai, o resto fica por conta da carne da pessoa mesmo. Então a gente precisa entender, nós precisamos ser libertos, irmão. Transformados pelo poder desta palavra. Transformados pelo poder do evangelho de Jesus Cristo. Não seja e não se sinta melhor que os outros. Não, a minha condição financeira, quem eu sou, tem pessoas que se sentem, irmãos, mais do que o outro por uma condição financeira melhor. Se sente porque dá um cargo dentro da igreja melhor. Irmãos, quem vai subir é irmãos de mão dada. O cargo aqui na terra é simplesmente para reconhecer a autoridade que Deus nos confiou. Mas a autoridade que Deus me confiou não me dá direito de pisar em ninguém. Não me dá direito de se sentir superior a ninguém. Superior, melhor do que ninguém, não. Eu tenho que ser humilde. Por isso que o Senhor deu tanta graça a Paulo, pela humildade do coração daquele homem, que tanto ensinava para mestre, quanto ensinava para leigos. Tanto abraçava quem tinha, tanto abraçava quem não tinha. Via as almas iguais. É tanto que o ensinamento dele, quanto para rico ou para pobre, era o mesmo. Não fazia distinção de pessoa. O problema é que a gente faz distinção de pessoas nos dias atuais e queremos dizer que nós somos igreja, mas uma igreja que não dá a paz do Senhor por irmão, uma igreja que faz excepção. Falo de certeza do que eu estou falando. Há pessoas que nem respondem a paz do Senhor que nós damos, para depois dizer que a gente não deu. De tão diabólica que é uma mente. Então nós precisamos dessa libertação que vem através de Jesus Cristo. E viver na medida da fé que Deus deu. Se você tem fé, irmãos, eu faço trabalho de mulheres sábias já está 4 anos agora. Eu faço pela fé. Eu termino o trabalho com dívida, mas eu não estou nem aí. Mas eu faço pela fé. E o orçamento desse ano triplicou, mas que eu sentei para botar, porque a Bíblia me ensina que tudo aquilo que você quer fazer tem que sentar e botar na ponta da caneta. Então eu sentei e fui botando na ponta da caneta, pregador que eu vou abençoar, os irmãos que eu vou abençoar, o que vai gastar, a arrumação do altar. E fui, meu irmão, chegou um valor tão extenso que eu falei, Jesus, é pela fé mesmo. Então viva no nível da sua fé. Eu tenho fé que eu vou conseguir, porque Deus é o dono do ouro da prata, vai prover, eu vou conseguir. Porque muitas pessoas fazem esses trabalhos de mulheres para tirar dinheiro, enriquecer com a obra. Eu não, eu tenho o maior temor, porque naquele dia eu vou dar conta ao Senhor. Ele vai falar, missionária, não. Ele vai falar, Odete, abra as tuas mãos que eu quero ver as tuas obras. Ei, glória a Jesus. Apocalipse capítulo 22, verso 15. Eis que cedo venho e vou dar a cada um segundo as suas obras. Tá pensando o quê, minha irmã? Uma agulha que você tirar da igreja de Jesus, você vai dar conta naquele dia. Tá pensando o quê? A igreja tem dono, é o Senhor dos senhores, é o supremo pastor da igreja. Tá pensando que tudo que nós fazemos Deus não tá vendo? Tá achando que Deus só vê quando tá reunido no culto? Não, Deus tá vendo também no oculto, Deus tá vendo como tá sozinho. Então que o Senhor venha levantar pessoas com temor no coração. Pessoas que desejam que vê o reino do Senhor crescer no nome de Jesus, amém? Vou parar por aqui e vou gravar outro vídeo dando continuidade aqui. Porque senão vai demorar muito tempo e eu não quero fazer vídeo estendido, muito estendido, amém? Então vamos lá, vou terminar só esse versículo e no próximo vídeo eu entro no verso 9. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função. Se você for 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver Paulo falar sobre o corpo de Cristo, que tem muitos membros, né? Pode dizer o dedo que ele não tem utilidade, que ele não faz parte do corpo. Pode dizer a unha que não faz parte do corpo. Pode dizer os olhos que ele não faz parte do corpo, porque não tem utilidade. Não. Todos os membros no corpo de Cristo têm utilidade. A irmã que limpa a igreja, ela tem que ser tratada com honra, igualmente o pregador conferencista. A irmã
que está sempre ali na cantina da igreja, abençoando a igreja, trabalhando na cantina, ela tem que ser tratada com honra superior também. Igualmente se trata os líderes da igreja. Só que nós não sabemos mais o que é, irmãos, honrar os irmãos. Nós não sabemos mais o que é respeitar as pessoas, honrar as pessoas como deve ser honrada, tratar os nossos irmãos como deve ser tratado, tratar eles como superiores a nós. Filipenses capítulo 2, verso 4 vai falar sobre isso. Verso 2, 3 e 4 vai falar sobre tratar os irmãos como superiores a nós, fazer as coisas para o Senhor sem vanglória, sem contenda, sem discórdia, sem querer sobressair nas coisas do Senhor. São isso que as pessoas não querem entender. Por quê? Porque a Bíblia me confronta. Não adianta eu querer fazer um trabalho de mulheres para o nome do Senhor não ser glorificado e eu querer a honra de Deus, a glória de Deus. Tudo que a gente fizer tem que ser dada a glória para Ele, a honra para Ele, o louvor para Ele, a adoração para Ele. Você vai ser visto? Vai ser visto, porque não tem como você ficar escondido, porque é o brilho do Espírito Santo e você vai brilhar. Não tem como esconder uma candeia debaixo da cama, não tem como esconder uma luz quando está brilhando. Então você vai ser visto no automático do céu, você vai ser visto de qualquer maneira, mas dê a glória, dê a honra para o Senhor. Eu sei que eu fazendo esse trabalho vou ser visto, mas a glória é de Deus. É Ele que está na direção e no controle de tudo. O corpo de Cristo tem valor, irmãos. Os membros da igreja de Jesus. Esse irmão aí, que talvez você vê ele mais humilde, desprovido de dinheiro, desprovido do financeiro. Talvez você ache que para você ele não tem valor, mas para Deus ele tem muito mais valor do que um rico. Ou um rico tem muito mais valor do que um pobre que é soberbo. De uma pessoa que não tem condição financeira, mas é soberbo. E aí? O que você me diz com isso? Tem pessoas que não têm dinheiro, mas não tem humildade. É soberbo, é arrogante. Quer viver de acordo com aquilo que não tem. E tem pessoas que têm condições financeiras poderosas, mas rico mesmo, com muito dinheiro sobrando. E é humilde. Você olha para a pessoa, ninguém diz que a pessoa tem aquela condição que tem pela humildade que carrega no coração. Você está entendendo? Então a gente precisa entender isso. A gente precisa entender. Todos nós temos valor, tá? Todos nós temos função. Tem aqueles que veio para poder ensinar. Paulo vai falar aqui, ele vai trazendo algumas lições. Ele vai falando aqui. Ele vai falando, versículo 5. Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo. Cada membro está ligado a todos. Então eu estou ligado a você, você está ligado a mim, nós estamos ligados no corpo. Então nós somos irmãos e nós estamos ligados um ao outro. Então tem como ficar de picuinha? Tem como ficar de contenda? Tem como porque a irmã congrega na igreja tal, eu não falar com ela? Tem como porque a irmã congrega na igreja, eu não falar? Irmãos, esse trabalho de mulheres sábias que eu faço, não tem placa de igreja, não tem placa de denominação, não tem esse negócio não. Porque eu quero que todas as pessoas que estiverem ali se sintam sendo irmãos. Não placa de igreja foi denominação que o homem criou, instituiu na terra. Para ter organização. Mas a igreja de Jesus Cristo sou eu e você. Só que nós precisamos estar numa denominação para que nós na terra estejamos organizados e conhecidos como o corpo de Cristo. Então por isso que tem placas de igreja, tá? Para saber quem é, que não é, da onde é, de não é. Por isso que não é bagunçado. Mas a igreja de Jesus é universal. Então quando nós reunimos como igreja, nós somos igreja, corpo. Estamos ligados um ao outro, amém? Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dado. Cada um, uns vai profetizar, outros vai ensinar, outros vai liderar, outros vai pastorear, outros vai ser pregador, outros adorador. Cada um tem seus dons. Que quem deu a graça? Deus, de acordo conforme aquilo que a gente suporta, com aquilo que a gente pode. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Profetize na fé que Deus te deu. Profetize no limite que Deus te deu, tá? Não vem ter profetada, não. E nem use o dom de profecia que você tem para ficar fazendo comércio da fé. Verso 7. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, encoraje. Eu gosto disso aqui, aleluia. Haja como encorajador. É isso aí, Jesus. É para isso que Deus me chamou, para encorajar pessoas. É para encorajar. O que contribui e cooperar com generosidade. Aquele que foi chamado para contribuir. Minha irmã, eu não sei fazer muita coisa, mas eu tenho condição financeira, então, com generosidade. Não com a mão mirrada, tá? Moedinha, aquela notinha de R$2 toda rasgada. Aí eu vou dar essa notinha aqui que não dá pra passar no mercado, que não é todo rasgado. Aí tudo pode para a igreja. Cuidado, tá? Cuidado porque Deus tá vendo. Se é exercer a liderança, aleluia, que ministre com zelo. Ministro da palavra do Senhor. Pessoas que Deus levantou para estar na liderança. Pastores, líderes, professores da IBD como eu. Pessoas que Deus levantou para ser exemplo, para ser líder, para instruir. Com zelo. Não é zelo religioso não, tá? Não é zelo religioso não. É demonstrando misericórdia.
Misericórdia, realizando com alegria. É misericórdia, é sem distensão, é sem individualismo, é sem fazer panelinha, é sem grupinho, é misericórdia e amor. Ah, não, eu vou ficar mais do lado dessa irmã que é muito boazinha, gente, ela tem dinheiro, vou ficar com ela. Não, aquela ali não tem nada, não tem nada pra... Ei, líderes não podem ter preferência, líderes não podem ficar dentro da igreja escolhendo A, escolhendo B, grupo C, não pode ter panela na igreja. Panela é coisa de Satanás. O líder tem que ser curado, transformado, não pode ser invejoso, não pode ser contendeiro, não pode ser caluniador. É por isso que nós estamos nessa bagunça, porque é muita gente possessa, não liberta na frente da obra, liderando, pastoreando, pessoas ali direcionando, discipulando, mas não são libertos. Aí eles usam e contaminam as pessoas com aquela doença que eles têm. Irmãos, é algo muito sério. São coisas que muita gente não tem medo de falar, mas está na Bíblia. Fomos chamados para viver com uma alegria, para ensinar com uma alegria, com misericórdia, realizar com uma alegria, ter alegria em fazer a obra. Amém? Deus te abençoe, que a paz da eterna te alcance. Vou encerrar aqui, vou gravar outro vídeo para não ficar muito estendido, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar por este momento até aqui que o Senhor nos ajudou. Até esse momento o Senhor está aqui conosco, nos trouxe em direção da tua palavra. E eu quero continuar esse vídeo aqui agora, Jesus. E eu quero pedir que o Senhor continue falando conosco, pela tua graça, pela tua misericórdia, com liberdade em nosso meio. Abençoa os meus irmãos que estão aí, Senhor, ouvindo esse vídeo. Meu Pai que está me acompanhando aqui, todos os irmãos que estão inscritos nesse canal. Continue abençoando eles, ó Pai, profetizo na vida financeira, profetizo na família, que tudo virá por lugar conforme a tua vontade e o teu querer. Repreenda, Senhor, o devorador, o migrador, o cortador, repreenda toda palavra ao contrário, demônios que tentar se levantar, ó Pai, cai por terra no nome de Jesus. Não haverá resistência, Senhor, porque o Senhor está no controle de tudo. Eu te apresento meus irmãos em tuas mãos e a minha vida, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, a paz do eterno alcança a sua família. Se inscreva no canal, dá o like, tamo juntos, em nome de Jesus.